Existe uma mentira que nos contaram quando éramos crianças, e nós acreditamos por mais de 40 anos. A mentira de que um garoto solitário encontrou um amigo vindo das estrelas. A mentira de que existe magia no abandono. Hoje, eu vou tirar a luz desse filme e mostrar o que sempre esteve escondido no escuro do armário. Porque ET nunca veio do espaço. ET nunca existiu. O que você chorou vendo aquela criatura enrugada indo embora na nave foi o som de uma mente infantil se despedaçando em silêncio. E ninguém percebeu. Respire fundo, porque a partir de agora, você nunca mais vai conseguir assistir aquele final da mesma forma. Eu sei que dói ouvir isso. Eu sei que esse filme provavelmente faz parte da sua infância, que talvez você tenha assistido no colo de alguém que você amava, numa época em que o mundo ainda parecia gentil. E é justamente por isso que a verdade escondida dentro dele é tão perturbadora. Porque as histórias mais bonitas que nos contam quando somos crianças são, muitas vezes, as que mais precisam esconder alguma coisa. A nostalgia é a maquiagem mais poderosa que existe. Ela cobre feridas com purpurina. Ela transforma tragédia em conto de fadas. E o trabalho desse canal, o motivo de a gente existir, é tirar a purpurina. É lavar a maquiagem. É acender a luz no quarto escuro e mostrar o que realmente estava embaixo da cama esse tempo todo, enquanto você dormia achando que estava seguro. E o que estava embaixo da cama de Elliot não era um alienígena adorável. Era a mente de um menino se partindo ao meio. Vamos começar pelo detalhe que todo mundo acha lindo, e que na verdade é o primeiro sintoma. E.T. e Elliot sentem as mesmas coisas. Quando um sente medo, o outro sente medo. Quando um adoece, o outro adoece na mesma cama, ao mesmo tempo, com a mesma palidez doentia. Quando a criatura fica bêbada tomando cerveja na cozinha, o garoto fica bêbado na escola, no meio da aula, sem ter tocado em uma gota de álcool. Todo mundo assistiu isso achando que era telepatia, uma conexão mágica, poética de outro mundo. Mas eu quero que você pense comigo com calma, com muita calma. Que tipo de ser é esse, que não tem corpo próprio, que não tem sentimentos próprios, que só existe como um espelho exato da dor de uma única criança? A resposta é simples e é aterrorizante. Um ser que só reflete Elliot é Elliot. Não há dois seres naquela casa. Há um só. Um menino de 10 anos e o fantasma que ele fabricou para não enlouquecer sozinho. E preste atenção numa coisa que o filme faz o tempo todo e que você nunca notou. A criatura só existe quando Elliot está por perto. Ela nunca aparece sozinha para outra pessoa de forma neutra. Ela nunca é vista por um estranho na rua, por um vizinho, por um professor. Ela só surge no campo de visão de quem já está dentro do círculo do garoto. Os irmãos que dividem o mesmo trauma, a mesma casa quebrada, o mesmo pai ausente. É como se a alucinação tivesse um raio de alcance, e esse raio fosse exatamente o tamanho da dor daquela família. Os únicos que enxergam o ET são os que também precisam dele. Os que também estão afundando. E isso não é como funciona um alienígena de verdade. Isso é exatamente como funciona um delírio compartilhado. Existe até um termo clínico para quando o delírio de uma pessoa contamina os que estão emocionalmente próximos e igualmente frágeis. É a loucura que se espalha por contágio afetivo, de irmão para irmão, na mesma casa sem pai, cada um agarrando a mesma fantasia porque nenhum deles aguenta encarar a verdade sozinho. Para entender de onde veio esse fantasma, a gente precisa olhar para dentro daquela casa antes do primeiro minuto de filme. Antes das luzes na floresta, antes de tudo. A família de Elliot foi destruída. O pai foi embora. Não morreu, não viajou, não sumiu num acidente heróico. Ele escolheu ir embora. Ele fez as malas e trocou aquela casa, aquela mãe cansada, aqueles 3 filhos, por outra mulher, no México. E toda vez que o nome do pai aparece no roteiro, é sempre associado a uma ausência que dói. O cheiro da camisa dele, a colônia que ainda está no banheiro, a lembrança de que ele deveria estar ali e não está. A mãe chora sozinha na cozinha, tentando segurar uma casa que está afundando. E no meio desse naufrágio silencioso, existe um garoto do meio. Nem o mais velho que finge ser forte, nem a caçula que é pequena demais para entender. Elliot é aquele que sente tudo, e que não tem espaço nenhum para colocar o que sente. Ele é invisível, ele é o filho que ninguém escuta. E a mente de uma criança invisível, esmagada por um abandono que ela não consegue nem nomear. Essa mente faz o que for preciso para sobreviver. E aqui tem uma verdade que a psiquiatria conhece bem, e que assombra qualquer um que estuda o desenvolvimento infantil. Uma criança nunca culpa o pai que a abandona. Nunca. Ela não tem estrutura emocional para isso. Culpar o pai significaria admitir que a pessoa que deveria protegê-la a jogou fora. E isso é grande demais, é terrível demais, para uma mente de 10 anos suportar. Então a criança faz a única coisa que consegue fazer. Ela vira a culpa contra si mesma. Ela pensa, em algum lugar fundo e escuro de dentro dela, que se o pai foi embora,
é porque ela não foi boa o suficiente. Porque ela não foi amável o suficiente. Porque tem algo de errado, de defeituoso, de repulsivo nela, que fez o próprio pai preferir outra vida do outro lado da fronteira. É esse veneno que corre nas veias de Elliot desde antes da primeira cena. A convicção silenciosa de que ele é a razão do abandono. E uma criança que carrega essa culpa precisa desesperadamente de uma prova de que ela ainda é amável. Precisa de alguém que a escolha, que fique, que precise dela. E como ninguém no mundo real vai fazer isso, porque a mãe está afogada na própria dor e o pai simplesmente não vai voltar, a mente da criança fabrica esse alguém do nada. Um ser que depende dela para sobreviver. Um ser que precisa dela para voltar para casa. Um ser que, pela primeira vez, coloca Elliot no papel de quem salva, de quem protege, de quem importa. Pela primeira vez na vida, aquele garoto invisível é indispensável para outra criatura. E é isso. Mais do que qualquer aventura, Gil mantém preso à alucinação. Não é diversão. É a única prova que ele tem de que merece existir. E o que ela faz é criar. A psiquiatria tem um nome para isso. E não é bonito como telepatia alienígena. Quando uma criança sofre um trauma cedo demais, profundo demais, doloroso demais para ser processado, a mente dela se fratura. Ela racha. E nessa rachadura, ela constrói alguém. Um amigo que nunca vai embora. Um amigo que sente o que ela sente. Que precisa dela. Que nunca vai fazer as malas e trocá-la por outra vida. Elliot não encontrou It na floresta. Elliot pariu It do próprio desespero. Aquela criatura frágil, perdida, abandonada pelos seus, que só quer voltar para casa. Você percebe agora? It é literalmente Elliot descrevendo a si mesmo. Um ser abandonado. Um ser que foi deixado para trás. Um ser que só quer que alguém volte para buscá-lo. Toda vez que Et aponta para o céu e sussurra aquela palavra, casa, não é uma nave que ele está chamando. É um pai. É um pai que nunca mais vai voltar. Repare onde o garoto esconde essa criatura. No armário. No meio dos brinquedos de pelúcia. Et se disfarça entre os bichos de pelúcia porque ele é exatamente isso no fundo. Um brinquedo. Um objeto de conforto que uma criança agarra no escuro para não ter medo. Como o cobertor que o bebê não larga. Como o ursinho que precisa dormir junto. Só que Elliot já está velho demais para um ursinho. Então a mente dele criou algo mais sofisticado, mais vivo, mais real. Algo que responde, algo que anda pela casa quando os adultos não estão olhando. E é aqui que começa a parte que ninguém quer enxergar. Vamos voltar para aquela cena que todo mundo ama, a cena da bebedeira. Et está sozinho em casa, abre a geladeira, começa a beber lata após lata de cerveja, cai, tropeça, ri sozinho, derruba tudo. E ao mesmo tempo, na escola, Elliot começa a cambalear. Fala enrolado, perde o controle do corpo, solta todos os sapos que iam ser dissecados na aula de biologia, sobe na cadeira e beija uma garota à força no meio da sala, na frente de todo mundo. A gente ri disso, a gente acha fofo, mas tira o alienígena da equação por um segundo. O que sobra? Sobra um garoto de 10 anos, sozinho, tendo um colapso comportamental completo. Um garoto que perde o controle motor, que fala coisas sem sentido, que age de forma impulsiva e desinibida, agressiva até, e que depois não consegue explicar por que fez nada daquilo, porque na cabeça dele não foi ele, foi o ET, foi o outro. Foi a criatura que estava em casa. Isso na psiquiatria forense tem um nome. Chama-se dissociação. É quando a mente, para não suportar o peso de uma culpa ou de um impulso, empurra as próprias ações para fora de si. Não fui eu que fiz. Foi ele. Foi a outra parte de mim que eu não reconheço como minha. E eu quero que você entenda o mecanismo por dentro, devagar, porque é aqui que a coisa fica realmente doente. A mente de uma criança traumatizada não consegue segurar dois sentimentos opostos ao mesmo tempo. Ela não consegue ser ao mesmo tempo o menino bom que a mãe precisa que ele seja, e o menino furioso que quer quebrar tudo porque o pai o abandonou. Esses dois meninos não cabem no mesmo corpo. Então a mente ela faz a única coisa que sabe fazer para sobreviver a essa contradição. Ela divide. Ela pega tudo que é proibido, tudo que é vergonhoso, tudo que a criança sente que não pode sentir, a raiva, o desejo, a vontade de destruir, o impulso de beijar aquela garota, a ânsia de beber, de fugir, de gritar, e coloca tudo isso dentro do outro, dentro da criatura. O ET não é só um amigo imaginário. O ET é o depósito de tudo que Elliot não tem permissão de ser. É por isso que a criatura é feia, enrugada, estranha, deslocada, porque ela carrega o que a criança aprendeu a odiar em si mesma. Toda vez que Elliot precisa fazer algo que a parte boa dele condena, é a criatura que assume o comando. E depois, quando a poeira baixa e a bagunça está feita, Elliot pode olhar para os estragos e dizer, com os olhos limpos, não fui eu, foi ele. Eu nunca faria isso. Esse é o coração podre da dissociação. Não é fingimento. A criança acredita. A criança precisa acreditar, porque a alternativa, admitir que aquele monstro é ela mesma,
É insuportável demais para uma mente de 10 anos carregar sozinha. Elliot está destruindo a própria vida em pedaços, e cada pedaço destrutivo, cada ato de descontrole, ele acredita essa criatura imaginária. A bebedeira não aconteceu com o alienígena, aconteceu com o garoto. É Elliot quem está bebendo escondido a dor do pai que sumiu. É Elliot quem está trancado dentro de casa, faltando à escola, se isolando do mundo, destruindo a cozinha num acesso de raiva que ele não consegue conter. E toda vez que a realidade fica insuportável demais, ele desliga, ele vira o outro, ele vira aquilo que ele projetou. E enquanto isso, a mãe atravessa aquela casa sem ver nada. Existe uma cena inteira em que a mulher anda pela cozinha e não enxerga a criatura bem na frente dela, escondida no meio dos brinquedos. Todo mundo acha graça que menininho esperto escondeu o alienígena da mãe, mas a verdade é mais fria. A mãe não vê ET, porque não há nada para ver. O que está na frente dela é o filho, doente, se afundando, e ela está cega demais pela própria dor para perceber o quão fundo aquele menino já afundou. E antes de eles chegarem, tem aquela cena, a cena mais icônica do filme inteiro, a bicicleta que sobe. O garoto pedalando pelo ar, cruzando o céu, com a criatura na cestinha, recortados contra o disco enorme e prateado da lua cheia. Essa imagem virou o símbolo do cinema, da infância, da magia, da imaginação sem limites. E é a imagem mais triste do filme todo, se você souber para onde olhar. Porque pensa comigo, o que é fugir voando pelo céu? O que é escapar da gravidade, subir cada vez mais alto, deixar o chão e o mundo real cada vez mais para trás? Na linguagem da mente, isso tem um significado muito preciso. É o delírio no seu auge. É o momento em que a criança rompe de vez com a realidade e mergulha completamente na fantasia. A bicicleta que voa é a última amarra com o mundo real se partindo. Elliot não está escapando dos perseguidores. Elliot está escapando da própria vida, da casa quebrada, da mãe que chora, do pai que não volta, da escola, das regras, da dor. Ele sobe porque não aguenta mais ficar embaixo. E toda aquela beleza, aquela trilha sonora que arrepia, aquele arco majestoso contra a lua, é a mente de um menino em fuga total, dando as costas para tudo que dói, se recusando a pousar. É lindo porque a loucura, vista por dentro, é linda. A fantasia oferece à criança tudo o que a realidade negou: liberdade, poder, um amigo, a capacidade de voar acima de uma vida que estava esmagando ela no chão. Ninguém foge para um lugar feio. A gente foge para um lugar mais bonito que a nossa mente consegue construir. E a mente de Elliot construiu o céu inteiro só para não ter que encarar o que estava acontecendo dentro daquela casa. E é nesse ponto exato, quando o garoto já está completamente submerso na própria fantasia, quando ele já não distingue mais o que é real do que é projeção, quando a criatura já ocupa mais espaço na mente dele do que a própria realidade. Quando ele já está literalmente voando para longe de tudo que é real, é nesse ponto que eles chegam. Os homens de branco. Você lembra deles? Aqueles vultos sem rosto, os agentes do governo com trajes de isolamento, com máscaras, com aqueles tubos de plástico transparente que eles espalham por toda a casa, invadindo cada cômodo, selando cada porta, transformando o lar da família num labirinto de plástico e luz fria. O filme te ensinou a odiar essas pessoas. Eles são os vilões. Eles vêm roubar o amigo do garoto. Eles vêm dissecar a criatura, cortar, estudar, matar a magia. É assim que você foi ensinado a ver. Mas eu preciso que você olhe de novo. Olhe sem a trilha sonora te dizendo o que sentir. Olhe para o que realmente está acontecendo naquela casa. Uma família em crise. Uma mãe que não consegue mais controlar a situação. E um garoto de 10 anos que perdeu completamente o contato com a realidade. Que se trancou num galpão escuro nos fundos. Deitado no chão frio, pálido, febril, delirando, conversando com algo que ninguém mais consegue ver. Quem é que chega numa situação dessas? Quem invade uma casa com trajes de proteção, com equipamento médico, com macas, com tubos de oxigênio, isolando o ambiente, estabilizando os sinais vitais de uma criança que está morrendo? Não são caçadores de alienígenas, são médicos. São paramédicos de uma intervenção psiquiátrica de emergência. São os psiquiatras forenses e a equipe de choque que finalmente foram chamados para conter um surto psicótico grave numa criança que estava colocando a própria vida em risco, e possivelmente a dos irmãos também. E tem aquele detalhe do dedo, o dedo que brilha e cura. Todo mundo lembra do dedo do ET, acendendo, tocando um machucado, um corte e curando. Mágico, né? Mas pensa no que uma criança em sofrimento profundo mais deseja no mundo. Ela deseja o poder de consertar, de curar, de fazer a dor ir embora com um toque. Elliot vive numa casa que está machucada de um jeito que ele não consegue consertar. Ele não pode curar o casamento dos pais, não pode trazer o pai de volta, não pode secar as lágrimas da mãe.
Ele é impotente diante da maior ferida da vida dele. Então a mente dele cria uma versão de si mesmo que tem exatamente o poder que falta a ele. O poder de tocar o que está quebrado e torná-lo inteiro de novo. O dedo que cura é o desejo mais desesperado de uma criança que se sente culpada por não conseguir salvar a própria família. É a fantasia de onipotência que nasce direto do fundo da impotência. E é por isso que dói tanto ver, porque no fundo, aquele poder mágico é só a forma mais gentil que a mente de um menino encontrou de gritar: "Eu queria tanto poder consertar tudo e não consigo." Repare no detalhe mais assustador de todos. Quando eles finalmente montam o equipamento em volta de Elliot e da criatura, os dois estão deitados lado a lado, ligados aos mesmos aparelhos, monitorados pelas mesmas máquinas, e os sinais vitais dos dois são idênticos. Sobem juntos, descem juntos, param juntos. Os médicos tratam os dois corpos como se fossem um só organismo. Porque são. Porque sempre foram. Não há dois pacientes naquela sala. Há um menino e a alucinação que saiu de dentro dele, e a medicina finalmente entrou para separar os dois à força, para arrancar a fantasia de dentro da criança. Aqueles homens de branco não vieram do governo, vieram do hospital. E o que parece uma operação militar secreta é, na verdade, a coisa mais comum e mais devastadora do mundo. Uma internação. O momento em que os adultos finalmente admitem que o menino não está brincando, o menino está doente e precisa ser contido. E olha o que o filme faz com a nossa percepção. Olha como ele te manipula sem você perceber. A câmera passa o filme inteiro na altura dos olhos das crianças. Tudo é filmado de baixo para cima, do ponto de vista de quem tem 1 metro e pouco de altura. Os adultos, quando aparecem sem rosto, cortados na cintura, gigantes, ameaçadores, incompreensíveis. E os homens de branco chegam exatamente assim, sem rosto, sem nome, sem voz humana. Só vultos de plástico e máscaras invadindo o mundo seguro da criança. Mas isso não é como esses homens realmente são. É como Elliot os percebe. É a alucinação de perseguição de um garoto em surto, que enxerga os médicos que vieram salvá-lo como monstros que vieram roubar a única coisa que ele ama. Na cabeça de quem está em colapso psicótico, o socorro parece invasão, a ajuda parece ataque. A mão que se estende para puxá-lo de volta à realidade parece a garra que vem arrancar dele a fantasia. E é por isso que o filme inteiro te faz odiar essas pessoas, porque você não está vendo a cena de fora, com olhos de adulto. Você está vendo de dentro do delírio do menino. Você está trancado junto com ele na paranoia. E quando aqueles homens finalmente entram na casa e cobrem tudo de plástico e luz branca e esterilizada, o que você está vendo não é uma nave-mãe pousando, nem um laboratório secreto do governo. Você está vendo a coisa mais crua que existe. Uma ala psiquiátrica sendo montada em cima da vida de uma família que quebrou. O quarto de um menino virando um leito de UTI. A infância dando lugar ao prontuário médico. Deixa eu parar um segundo aqui, porque essa parte me atravessa. Pensa no que a mente humana é capaz de fazer para não sentir dor. A gente costuma achar que a loucura é uma falha, um defeito, algo que quebrou e parou de funcionar. Mas não é. A loucura, na maioria das vezes, é a mente funcionando perfeitamente, fazendo exatamente o que foi construída para fazer. Proteger, sobreviver, manter a criança viva a qualquer custo. Quando a realidade se torna venenosa demais para ser engolida, a mente não desiste. Ela não deixa a criança morrer por dentro. Ela mente, ela cria. Ela constrói um mundo paralelo inteiro, com regras próprias, com personagens próprios, com uma lógica própria, só para dar à criança um lugar onde ela ainda consiga respirar. O delírio de Elliot não é o fracasso da mente dele, é a maior obra que a mente dele já produziu. É um ato de amor da mente por si mesma. E é aí que mora a pergunta que assombra esse canal inteiro. Se a nossa mente é capaz de construir realidades inteiras só para nos poupar da dor, como é que a gente pode ter certeza de que a realidade em que a gente vive agora, nesse exato momento, é a verdadeira? Quantas camadas de proteção a sua própria mente já construiu ao redor de coisas que você não aguentaria encarar de frente? Quantos ETs você mesmo já criou e já esqueceu que criou? Pensa em uma criança tão sozinha, tão abandonada, tão esmagada pela ausência de um pai, que ela literalmente constrói outro ser vivo dentro da própria cabeça só para ter com quem dividir o peso de existir. A mente não faz isso por loucura. A mente faz isso por amor, por um desejo desesperado de sobreviver. O E.T. não é o vilão da história de Elliot. O E.T. é o herói. É a última coisa que segurou aquele menino inteiro quando tudo em volta dele estava desmoronando. E eu preciso dizer uma coisa agora, com toda a sinceridade que esse assunto merece. Para vocês, membros do canal, que sustentam essas análises mais pesadas, mais maduras, que topam descer comigo até esses lugares escuros da mente humana, onde quase ninguém quer ir. Obrigado. De verdade. É o apoio de vocês que permite que essas histórias sejam contadas do jeito que elas realmente são, sem maquiagem, sem nostalgia barata, sem mentira.
Vocês seguram a luz enquanto eu caminho no escuro. Obrigado por isso. E se você está sentindo esse aperto no peito agora, se alguma parte de você reconhece essa dor, se você também já criou realidades dentro da sua cabeça para escapar das dores do mundo lá fora, não deixe a sua consciência apagar. Segure a sua presença aqui deixando o seu like, se inscreva no Dominadamente para não se perder no labirinto da psique humana e comente aqui embaixo se você acha que Elliot no fim encontrou a cura ou a solidão eterna. Eu leio cada um. E cada palavra sua me diz que eu não estou caminhando sozinho no escuro. Agora vamos para o fim, o adeus. A cena que fez milhões de pessoas no mundo inteiro chorarem. A criatura está curada, de pé, a nave desce do céu com aquela luz dourada e chega o momento da despedida. E.T. toca a testa de Elliot com aquele dedo iluminado e diz aquela frase, estarei bem aqui, e aponta para a cabeça do menino, e vai embora. A nave sobe, deixa um arco-íris no céu, e o filme termina com o garoto olhando para cima, sozinho, mas em paz. É lindo, é de partir o coração, e é a coisa mais triste que o cinema já filmou sem que ninguém percebesse o que estava filmando, porque aquilo não é uma despedida feliz. Aquela luz no coração do E.T., que se apaga aos poucos, é a sedação fazendo efeito, é a medicação pesada finalmente chegando ao cérebro de Elliot e apagando, um por um, os circuitos onde aquela fantasia vivia. Quando o E.T. diz estarei bem aqui e aponta para a cabeça do garoto, ele está dizendo essa verdade mais cruel de todas. A fantasia não vai embora para o espaço. A fantasia vai ser trancada, empurrada para o fundo da mente, atrás de uma parede química, num lugar de onde ela nunca mais vai poder sair para proteger aquele menino. A nave que sobe não é uma nave, é a consciência de Elliot se elevando para longe da dor, anestesiada, dopada, finalmente calada. E o arco-íris que fica no céu é só o último lampejo de cor num cérebro que está sendo lentamente apagado até o cinza. E tem um detalhe nessa cena que quando você percebe, nunca mais sai da sua cabeça. Antes da nave chegar, a criatura morre. Você lembra? E.T. fica cinza, gelado, sem vida, deitado numa mesa, e todos choram porque acham que ele partiu. Elliot chora sobre o corpo do amigo, e então do nada, o coração da criatura volta a brilhar, ela ressuscita e todos comemoram. Mas pensa no que isso realmente é. É o momento exato em que a medicação faz o primeiro efeito e apaga a má alucinação. A fantasia morre. O menino sente a morte do amigo imaginário como uma perda devastadora, real, física, porque para ele aquilo é tão real quanto qualquer pessoa de carne e osso. E aquele brilho que volta ao coração da criatura não é ressurreição. É o cérebro do garoto, num último espasmo de resistência, reacendendo a fantasia à força, se recusando a deixá-la morrer, agarrando-se a ela com tudo que resta antes do fim. É a mente lutando contra o próprio tratamento. É a doença dando o último grito antes de ser silenciada de vez. E logo depois desse último grito, a nave chega. E aí sim, dessa vez, é definitivo. Pensa no que significa aquele último olhar. O garoto olha para o céu, e todo mundo lê aquilo como esperança. Mas não é esperança, é vazio. É o olhar de uma criança que acabou de ser esvaziada. A medicação funcionou. O surto foi contido, a alucinação foi neutralizada, e o que sobra é um menino tecnicamente curado, tecnicamente saudável, tecnicamente de volta à realidade, e completamente oco por dentro. Eles não salvaram o Elliot, eles apagaram a única parte dele que ainda estava viva, a imaginação que o mantinha inteiro, a criatura que dividia a dor com ele, o único amigo que nunca ia embora. Arrancada, extirpada, substituída por uma calmaria química que a gente, os adultos, chamamos de cura. E é aí que mora o horror verdadeiro dessa história. Não é o monstro no armário. O monstro no armário era a coisa mais gentil da casa. O horror é o que acontece depois que o monstro é levado embora. O horror é o silêncio que fica. É o garoto crescendo sem magia, sem cor, sem aquele amigo, aprendendo a chamar de maturidade o simples ato de não sentir mais nada. Aprendendo que virar adulto é aceitar o mundo frio, cinza, sem mistério, exatamente como ele é. E.T. não foi para casa. E.T. morreu. Morreu sedado, dentro da cabeça de um menino, para que esse menino pudesse ser considerado normal de novo. E a coisa mais perturbadora de tudo é que nós assistimos essa morte e aplaudimos. Nós chamamos isso de o final mais bonito da história do cinema. Nós choramos de emoção assistindo uma criança ser lobotomizada pela própria dor e agradecemos ao roteiro por nos fazer sentir tão bem com isso. E eu preciso que você sinta o peso dessa palavra, cura. A gente usa ela como se fosse sempre boa. Curar é bom. Curar é o objetivo, mas nem toda cura é gentil. Às vezes, curar significa arrancar, significa amputar,
significa apagar. Quando o remédio não consegue distinguir a doença do que a pessoa tem de mais vivo, ele mata os dois juntos. E foi isso que aconteceu com Elliot. A dor dele era real, sim. O sofrimento era real. A criança precisava de ajuda, isso é verdade. Eu não estou dizendo que deviam ter deixado o menino se afundar. Mas repare no que a cura fez. Ela não devolveu o pai. Não consertou a família. Não curou a raiz do sofrimento. Ela só apagou o sintoma. Ela só silenciou o grito. Ela pegou a única coisa que estava segurando aquele menino inteiro, a imaginação dele, e neutralizou, porque era mais fácil calar a fantasia do que enfrentar a verdade de que aquela criança tinha sido destruída por adultos que a abandonaram. É mais barato sedar uma criança do que curar uma família. É mais rápido apagar um delírio do que trazer um pai de volta. E o mundo dos adultos quase sempre escolhe o caminho mais rápido. Quase sempre escolhe o silêncio no lugar da verdade. É por isso que o final desse filme não é feliz. É por isso que aquele último olhar do menino para o céu não é esperança, é rendição. É uma criança aprendendo da forma mais dura que crescer significa desistir. Desistir da magia, desistir da fantasia, desistir do único amigo que ficou e aceitar, calada, medicada, anestesiada, o mundo cinza que os adultos chamam de normal. Talvez seja por isso que esse filme te marcou tanto quando você era criança. Não porque ele falava de um alienígena, mas porque, no fundo, alguma parte sua sempre soube. Alguma parte sua reconheceu aquele garoto sozinho, aquela casa quebrada, aquela dor que não cabia em lugar nenhum. E alguma parte sua invejou o Elliot por ter conseguido, mesmo que por pouco tempo, criar alguém que ficasse, alguém que sentisse junto, alguém que segurasse a mão dele no escuro do armário e sussurrasse que ele não estava sozinho. Todos nós, em algum momento da infância, quisemos um IT, e os que tiveram sorte nunca precisaram de um de verdade. Deixe seu like se essa verdade dolorosa quebrou a sua nostalgia. E confirme a sua inscrição aqui no Dominadamentes para garantir que você nunca mais vai esquecer o que realmente importa por trás das luzes bonitas que nos vendem como felicidade. Porque nesse canal, a gente não tem medo de olhar para o escuro. A gente mora nele. Então da próxima vez que você vir aquela cena, a bicicleta cruzando a lua, a silhueta do garoto e da criatura recortadas contra a luz, eu quero que você lembre. Não tem nave, não tem espaço, não tem estrelas esperando ninguém voltar para casa. Tem só um menino de 10 anos, num galpão escuro, agarrado com toda a força que lhe resta à última coisa que o impedia de desaparecer completamente. E os adultos do lado de fora batendo na porta, com as seringas prontas dizendo que estão ali para ajudar, dizendo que vão fazer a dor passar, e fazendo a dor passar, junto com tudo o que aquele menino um dia foi. E talvez seja essa a lição mais assustadora que esse filme esconde há mais de 40 anos, disfarçada de conto de fadas espacial, que a nossa mente é a nossa melhor amiga e a nossa maior mentirosa ao mesmo tempo. Que ela vai fazer qualquer coisa, mentir qualquer mentira, construir qualquer mundo, inventar qualquer criatura, para nos poupar de olhar diretamente para as coisas que nos quebraram. E que um dia, quando o mundo decidir que já brincamos demais, ele vai chegar com suas seringas, com seus prontuários, com seus homens de branco sem rosto e vai arrancar de nós essa proteção, essa fantasia, esse amigo que a gente criou no escuro e vai chamar isso de cura, vai chamar isso de amadurecimento, vai chamar isso de aceitar a realidade. E a gente vai sorrir, olhar para o céu vazio e agradecer, exatamente como Elliot agradeceu, exatamente como você agradeceu todas as vezes que chorou com esse final, achando que estava assistindo algo bonito. Bom dia, boa tarde ou boa noite. E cuidado com o que a sua mente cria para te salvar, porque um dia alguém pode vir arrancar isso de você e chamar de cura.